Olá, boa noite, seja bem-vindo ao programa Estúdio 36 ao vivo aqui pela TV Com. No programa de hoje você vai conhecer o livro dedicado para as mulheres que querem ser mães, né? O livro escrito pelo pediatra Cecim El Akshar, que fala sobre os cuidados desde a gravidez até a amamentação. Ainda hoje você vai conferir a exposição Imagens da Mudança, que são registros sobre a transformação na indústria e também no comércio de Santa Catarina. São fotos, imagens aí dos trabalhadores. E mais, você vai começar a maior micareta do sul do Brasil, é o Carnafacul Florianópolis. A programação você confere nesta edição. E para quem está pensando o que comprar para dar de presente nesta Páscoa, que tal aprender a fazer ovos de chocolate decorados? Uma especialista no assunto vem até o Estúdio 36 para ensinar a fazer essas delícias, né? Para você. Deu água na boca. Tudo isso a partir de agora no Estúdio 36, que está começando. A gente começa o programa com o nosso momento literário. E a dica do nosso momento literário é o livro da mamãe, da gravidez à amamentação, que é um verdadeiro manual para as futuras mamães, que trata desde o momento em que a mulher engravida até o primeiro mês de vida da criança. O livro foi escrito pelo médico pediatra Cecim El Akshar, que foi lançado ontem em Florianópolis. O livro explica para as mulheres que querem ser mães, né, que querem também se preparar para amamentar. E ensina aí de forma adequada, durante o maior tempo possível, né, todo esse segredo que o ser humano realmente torna-se mais saudável e também mais feliz. E aqui conosco, então, o médico e autor, escritor desse livro, Cecim El Akshar. Acertei o sobrenome dele. É libanês? Sim. Olha aí. Seja muito bem-vindo ao Estúdio 36, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite, obrigado a todos. Bom, esse livro já é a segunda edição. Na verdade, esse livro, ele começou muito pequenininho, em 1981. Ele nasceu, na verdade, na necessidade que eu percebia nas mães sobre informação de tudo que tinha, desde o momento da gravidez até o primeiro mês de vida. Eram informações, porque se a gente voltar um pouquinho no tempo, no nosso tempo, por exemplo, lá em casa nós somos 11 irmãos e todos nós viemos ao mundo na mão de uma parteira. Então existia médico, mas o médico não participava disso. Então as informações a respeito do parto, da gravidez, eram tudo com a parteira. Então isso não era coisa da medicina. De algum tempo para cá que ela se tornou. Então as informações que tinham eram passados de mãe para filho, a parteira. Então, essa geração que voltou agora e que é na mão do médico, ela não tinha mais essa informação por escrito. E sentindo essa necessidade, a gente começou a escrever um livrinho pequeno, depois isso foi aumentando. Em 2003, a gente lançou um livro com 90 e poucas páginas, e depois de 10 anos, então a gente está fazendo uma edição ampliada, com 200 páginas, porque também nesse período o conhecimento avançou muito. Bom, e a gente percebe, eu vou abrir o livro aqui, a gente vê assim que tem, desde a escolha do enxovalzinho do bebê, né, assim, tem assuntos bem dentro mesmo desse universo da mulher que está grávida, né, desse momento tão bonito da gestante. Nutrição da gestante, alimentação, a gente até pode começar falando sobre alimentação. Que tipo de alimentação assim, é o mais recomendado para a gestante? Hoje está provado que tudo que a mulher gestante vai ingerir vai passar para o bebê. Então assim, ó, primeiro, tá? A mulher deve comer, porque ela tem que ter um lema, né? Então assim, o lema da nutrição é só comprar, só ingerir e só ter em casa o alimento que for natural e que venha da natureza, tá? Então isso tem que ser o lema primário. Dentro desse lema primário, algumas coisas têm que ficar bem claras. Por exemplo, o leite. Então, muitas pessoas não tomam leite porque a grande maioria das pessoas vão se tornar intolerantes à lactose do leite e elas vão ter problema com a lactose. E aí existe um mito que a mulher, quando fica grávida, deve tomar mais leite. É um mito. Por quê? Porque se ela for tomar mais leite, ela não vai passar bem e o bebê não vai passar bem. Então, eu sempre digo para as mães, nunca tome mais leite do que tomava antes de engravidar. Segundo, todos os alimentos altamente potenciais para fazer alergia no ser humano devem ser evitados ou diminuídos. Então, qual é o principal alimento que dá alergia no ser humano? Primeiro é o leite de vaca e derivado. Então, quanto menos ela ingerir leite de vaca e derivado, menor a possibilidade do bebê vir ter alergia.
Segundo, ovos e derivados. Então, assim, quanto menos ovos, eu não digo que ela não deve comer, mas quanto menos ovos e derivados, melhor. Terceiro, tá? Amendoim. Quarto, não pode. porque ele é altamente alergênico. Nos Estados Unidos, ele é o alimento que mais dá alergia, porque eles comem mais do que nós, mas é um alimento, uma proteína que dá muita alergia. Depois, frutos do mar, principalmente o camarão, altamente alergênico. E, por fim, o glúten, o trigo. Por quê? Então, se ingere muita coisa com o trigo. Então, diminuir e evitar esses alimentos vão ajudar muito ela a ter uma gravidez tranquila. E os 3 vilões da nutrição geral e que na gravidez pioram muito, que são os 3 brancos que a gente diz, né? O açúcar, então reduzir bastante o açúcar. Que é sempre um veneno, aliás, né? Não só na gestante, mas para a nutrição de maneira geral, né? Uhum. Então, o açúcar branco, então se for usar, usa o mascavo ou até o cristal, que é melhor, mas reduzir bastante, porque o diabetes gestacional hoje cada vez mais quantidade. Segundo, o sal. Então, cada vez mais nós temos grávidas hipertensas e depois tem aquele síndrome da pré-eclâmpsia que pode levar a criança à morte, e às vezes até a mãe. Então, reduzir o sal drasticamente. E as farinhas brancas, que só dão energia, mas não dão nutrição. Então, isso é o segredo para que a mãe tenha uma nutrição adequada, saudável para ela e para o bebê. Isso durante a gestação e depois quando ela estiver amamentando também, né? Também. Segue a mesma regra. A mesma regra vale para a amamentação. E às vezes, hoje, eu me lembro que o meu filho, quando nasceu, a minha mulher tomava Coca-Cola e ele tinha cólica. E eu fui falar e as pessoas riam, né? Porque as pessoas não tinham esse conhecimento, né? Hoje, está provado que tudo que a mãe come ou bebe passa pelo leite. Então, esses alimentos todos são proibidos hoje, né? E recentemente houve um congresso mundial de nutrição e os trabalhos principais foram sobre composição do leite materno. Então, hoje está provado que o leite materno, como você explicava, que não é tudo igual. Então, o leite materno hoje depende, quer dizer, hoje está provado que ele depende essencialmente do que a mãe come, do estado emocional da mãe e do estado espiritual da mãe, entendeu? Isso influi diretamente na composição do leite e na reação da criança ao peito. Por isso que muitas mulheres também estão praticando yoga, né? Exatamente. Durante a gestação. Para se equilibrar. Então, esse trio é fundamental para que a amamentação seja. E muitas vezes a mãe diz assim, doutor, como é que eu vou saber se um alimento deu cólica no meu filho? Eu sempre digo assim, ó, volta sempre 3 horas antes. Então, vamos imaginar o seguinte, você amamentou agora, às 3 da tarde, tu amamentou, acabou de amamentar, teu filho começou a chorar de cólica. Como é que você vai saber se teu filho chorou de cólica ou não é cólica? Uma forma muito fácil de você diferenciar o choro de um bebê, se é de dor ou se é de pedido, porque a única forma dele se comunicar contigo é chorando. Então, se você pega ele no colo, ou se você coloca ele no peito, ele já está amamentado, pega no colo, dá uma volta com ele, ele continua chorando, e ele chora com os olhos fechados, e com a mão fechada e com as pernas contra o corpo, é porque ele está com cólica. E a cólica nada vai fazer ele passar. Tu pode carregar, pode passear, fazer o que quiser. Então, se a criança leva para passear, dá uma voltinha, não é cólica. É um pedido, ele queria fazer aquilo. Agora, a cólica, a dor, não vai passar. Então, o que é que produziu aquela cólica? Provavelmente é algum alimento que ela ingeriu 3 horas antes. Então, ela vai naquele almoço dela e vai descobrir o que ela comeu diferente, tira da dieta e o bebê não vai mais ter cólica. Olha aí, diz que muitas mulheres, ainda quando estão grávidas e depois também no momento da amamentação, sentem vontade de comer salada, assim, com muito vinagre, com muito forte, coisas muito fortes, assim, molhos bem apimentados, isso também não... Vai prejudicar. Vai prejudicar, tudo isso vai influenciar. Assim, às vezes uma mulher fala assim, poxa, mas como é que comigo não eu como qualquer coisa? Então, algumas mulheres têm um filtro muito forte e aí não passa para o bebê, e outras não têm. Mas agora, se você pegar e fazer um comparativo, que remédios, muitos remédios não podem ser ingeridos pela mulher e muitos medicamentos dão problema, inclusive de deformidade física, como a talidomida, que é um remédio para o vômito, né? Quantas pessoas nós temos, crianças e adultos hoje, com problemas de perda de braço por causa... Então, passa para o bebê, tudo vai passar para o bebê. Então, aqueles medicamentos passam, o que a mulher come passa, e o que a mulher pensa passa, e o que a mulher sente passa para o bebê. Doutora, não sei se é mito, se é verdade, que depois que a mulher estiver, nesse momento que ela está amamentando, ela não pode tomar anticoncepcional, é adequado ela tomar ou não? Assim, hoje... A medicina fala sobre isso. Hoje existem anticoncepcionais com uma quantidade mínima de hormônios que não limitam e que não diminuem a amamentação. Então, assim, o ideal é que no primeiro mês
de vida, ela evite o contato sexual e a partir do segundo mês ela já pode, tá? Ela vai na ginecologista e hoje existem anticoncepcionais que ela pode tomar tranquilamente, sem prejuízo para a amamentação. Mas sempre com aconselhamento médico. Né? Não, ela vai ter que ser, porque vai ter que ser um diferente daquilo que ela tomava num tempo normal. Bom, e há uma coisa que a gente tem que falar, as mulheres que fumam durante a gravidez e durante a amamentação. Isso também, então, assim, a gente sabe que faz mal, mas ainda tem mulheres, infelizmente, que fazem isso, né? Então, fazer mal para você, tudo bem, então você fuma porque faz você mal sabe. Ela e agora, pro o que filho, acontece? Né? Está provado que as mães que amamentam, o que acontece? Primeiro, elas têm um maior grau e uma maior possibilidade de fazer um aborto espontâneo. Segundo, esses bebês normalmente vêm com um peso menor do que o normal. Terceiro, são crianças que vão ficar mais doentes, principalmente doentes respiratórios. Então, esse trio já faz com que qualquer mãe consciente, sabendo que vai trazer ao mundo um filho que vai ser a perpetuação da espécie, ela deve parar de fumar pelo menos durante a gravidez e durante a amamentação. Olha aí, gente, todas essas dicas estão nesse livro, Livro da Mamãe, da Gravidez à Amamentação, que já estão aí em todas as livrarias. Onde que a gente encontra esse livro, doutor? As pessoas podem ligar lá para a clínica, a gente tem na clínica, e na livraria Livros e Livros. O doutor Cecim El Ashkar, ele é filho de imigrantes libaneses, né, Sim. doutor? O senhor veio lá do Paraná, depois veio para Florianópolis. Eu vim para cá em 72, fiz minha faculdade aqui, fiz a minha residência aqui, casei, tenho 4 filhos, agora tenho 2 netos e cuido de criança desde 74. Dizem assim que todos os pediatras, assim, eles gostam muito, e tem que gostar muito mesmo de criança, né? Porque assim... Gostam muito do trabalho, que é sempre prazeroso, né? Porque, assim, não cansa o trabalho. Porque eu sei que o médico trabalha bastante, né? Mas assim, porque quem se incomoda com o choro das crianças, ele não consegue passar um dia todo, 1 ano, 10 anos. Então, assim, a pediatria é uma das poucas especialidades que só fica dentro dela quem tem a vocação da criança, quer dizer, que para mim, eu tenho o maior prazer em atender criança, entendeu? Agora, assim, por exemplo, eu já não administro atender um velho, entendeu? Um adulto maior, entendeu? Então, aquilo para mim não se encaixa no meu prazer, entendeu? Agora, atender uma criança, atender um bebê, tirar um bebê numa situação difícil, ensinar uma mãe a amamentar, pegar um bebê que está numa situação adversa, que não consegue ganhar peso, isso é assim, uma satisfação muito grande para mim, para a mãe, para a criança. Então, assim, isso é o que move a gente todo dia, isso é que move, por exemplo, fazer um livro desse para que as mães tenham as informações, é um manual, né? Entendeu? Correta, para que elas acertem, porque hoje o maior investimento de uma mãe que resolve ter um filho, entendeu? Esse investimento tem que ser feito de uma maneira correta, porque esse filho tem que crescer fisicamente bem e depois educadamente bem, porque se a mãe não conseguir fazer fisicamente, educadamente bem, essa criança vai para o mundo e não vai ser um ser feliz, não vai ser um ser social e não vai trazer felicidade para ele e felicidade para a mãe. Então é fundamental que na primeira fase que esse livro mostra, a gente vai produzir uma criança fisicamente perfeita ou mais próxima da perfeição. E num segundo tempo, depois, quando a gente começar a cuidar dessa criança, mostrar para a mãe que naquela idade, entre 6 meses e 2 anos, quando ele começa a mostrar a birra, a mostrar a garra, ensinar para a mãe que naquela época é a época ideal para que ela eduque seu filho, para que ele, educado, seja um ser humanizado, e sendo um ser humanizado, ele vai ser um ser feliz e socialmente bem realizado. Então, esse momento é um momento muito especial, né? A mãe que decide realmente ter um filho agora tem que dedicar totalmente a esse período, né? É super importante. Inclusive, eu gostaria de perguntar sobre a amamentação. Qual o período? São 6 meses? 8 meses? Qual o período ideal para amamentar? Eu sempre digo para as mães assim, que você pode adiar tudo na tua vida. Você pode adiar para a faculdade, você pode adiar uma viagem, agora a amamentação você não pode adiar. Se adiou, não volta mais. Então, 6 meses é uma obrigação de toda mãe que se propõe a ter um filho e se propõe a amamentar, 6 meses é uma obrigação. De 6 meses a 1 ano é uma opção dela. Então, se ela não trabalha fora, se ela tem disposição, porque tem mãe que é mais geneticamente propícia à maternidade. Tem mãe que é menos propícia à maternidade. Então, aquela mãe que é menos propícia à maternidade, a partir do 6º mês, ela pode deixar de amamentar e introduzir outros alimentos. E acima de 1 ano, eu digo que uma mãe que continua amamentando é uma paixão da mãe pelo filho. Que bonito, né? Olha só. Então, viu as dicas? Você recebeu as dicas aí do Dr. Cecim.
Quem quiser o livro também já está disponível, então, aí nas livrarias, né? Em breve nas livrarias. Na Livros e Livros existe. E Livros. Ou então, quem quiser, pode passar na clínica, que vai ter o livro lá. Vamos passar o contato da clínica? Pode passar o telefone, 3211-5582. Isso aí, então. Pode repetir? 3211-5582. Isso aí. Muito obrigada, doutor, pelas suas explicações, pelas suas dicas. Muito obrigada. Obrigado a você e as mães e as futuras mamães. Olha, acreditem, porque a maternidade tem que ser bem feita. É uma opção e desde que ela seja bem concretizada, vocês vão ter o maior prazer da vida de vocês, é ver um filho crescer, se desenvolver, ser feliz. Porque se ele for feliz, você vai ser feliz. Isso aí, palavras do Dr. Cecim El Ascar, médico e escritor do livro. Muito obrigada pela sua presença. A gente faz um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações.